Podemos começar? Opa! Agora sim. Estava esperando nós, né? Tá ouvindo bem aí? Yolanda, tá ouvindo bem? Sim. Ok. Quer fazer a prece? Bem, meus amigos, boa noite a todos. Hoje, né, nosso último dia de aula, né? Vamos também parar um pouquinho, ter uma folguinha, né, para as festas natalinas, né? E eu estava conversando com a Yolanda antes de vocês entrarem, né? Hoje é o dia de entregar o boletim de vocês, né? Para ver quem foi aprovado e quem vai poder sair de férias, né? No final da aula, vou entregar as notinhas do ano, né? Então, vamos fazer a nossa prece inicial para nós nos conectarmos à espiritualidade, para melhor absorver os ensinamentos da aula de hoje. Vamos, então, mais uma vez, Senhor Deus, com nossos corações plenos de gratidão, agradecer por estarmos aqui. Ao longo desse ano estivemos aqui, em todas as segundas-feiras, salvo exceção uma ou outra que precisamos nos afastar, mas sempre com dor no meio. Ao longo desse ano, agradecemos a Jesus, nosso mestre, irmão, agradecemos a nossa Mãe Santíssima e que hoje nós possamos fazer uma breve reflexão do que, como foi o nosso ano, para nos sentirmos fortalecidos para o novo ano que se iniciará e que nós possamos, todos nós, retornarmos em janeiro, se Deus quiser. Que a vossa luz, Senhor Deus, esteja entre nós e que nós possamos ser uma boa aula. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos fazer a nossa aula 36. Nós estamos no livro 2, né? Saímos do livro 1, que é a Gênese, e estamos entrando no livro que é o livro relacionado ao livro dos médiuns, né? É o livro 2, que fala do mundo espiritual. É o maior livro, vamos dizer assim, em termos de tamanho de perguntas e respostas, ele responde a 53% do livro dos espíritos, só para ter uma ideia. E esse dia de hoje, a gente quer falar um pouquinho, já que nós vamos sair de férias, né? Como a gente sai de férias, sempre tem uma conversinha antes, né? Então, é uma pequena retrospectiva, só para a gente sedimentar aquilo que nós falamos nas primeiras aulas, que nós iríamos fazer, para ver se nós estamos cumprindo o que nós iríamos fazer, né? Então, está aqui, última aula do ano, aula 36, e voltamos em 20 de janeiro, nesse mesmo horário, né? Então, lá no início do nosso curso, nós falamos um pouco na introdução, que levou 2 dias para essa nossa introdução, nós falamos de vários assuntos que nós queríamos mostrar. Olha, nós vamos falar de várias coisas aqui, e nessas várias coisas que nós vamos falar, nós separamos por tópicos. Então, a gente falou um pouco sobre as comunicações espíritas, nós falamos como que elas foram recebidas, nós falamos quais as áreas abordadas, métodos e chaves doutrinárias, forma e essência, ou seja, vários tópicos nós tocamos até entrarmos no último, que seria exatamente a introdução do nosso estudo, que é a introdução ao Livro dos Espíritos, quando nós começamos a pergunta 1, 2, 3, 4, tá? Só relembrando. E nós criamos o nosso método de estudo, né? E a gente falou, olha, nós vamos estudar os 4 livros, e esses livros são casados com outras obras que a gente vai puxando, principalmente a filosofia do Miramês, e de vez em quando você puxa alguma coisa de algum livro diferente, ou da Revista Espírita, ou do Kardec, e é isso que a gente está vendo. Estudamos todas as questões aqui, então nós fechamos esse, e no livro 2 nós começamos, e a gente falou que ia fazer agrupamento, e nós vamos fazer, não no início agora, que são as questões mais críticas, mas nós vamos fazer agrupamentos aqui, porque imagino aqui, ó, né? Mas vocês vão perceber que até que está indo razoavelmente bem o nosso tempo. No livro 3, das leis morais. O livro 3, gente, ele é um tratado de sociopolítica.
Tá? O que é um tratado de sociopolítica? Porque quando a gente fala política, infelizmente, mesmo depois da Grécia, de 2.000 anos, 2.500 anos atrás, mesmo assim, quando a gente fala de política, hoje as pessoas se assustam, política, porque a gente está vacinado que a política é uma situação que é muito caótica no mundo, não é só no Brasil, é no mundo, né? E quando a gente estuda na filosofia política, a gente fica assim impressionado. Então, existe uma apostila só de política que eu tive o prazer de estudar na filosofia, e é tudo diferente do que a gente imagina, né? É tudo diferente do que a gente imagina. E a política que a gente estuda dentro do Espiritismo é o livro 3. Como assim, das leis morais? Porque o livro das leis morais ele vai falar de coisas que são a relação do homem com o mundo, como se portar, as coisas que afetam. Isso é política, por incrível que pareça, né? E é o livro Evangelho. Então, a política de Deus para o homem é seguir o Evangelho, seguir as coisas que o Evangelho dita como verdade, como leis, tudo isso. Quando você coloca isso, isso é um tratado de política, né? E o livro 4, das Esperanças e Consolações, ele é pequeno, quase do tamanho do primeiro, que faz agrupamentos nós vamos fazer agrupamento das questões, que é mais simples. Então, isso a gente falou que ia fazer, a gente está fazendo. E, como eu disse, aqui os livros e as questões, nós estamos aqui, né? Na questão 120, 122, então nós estamos aqui, trabalhando aqui. E as áreas abordadas que nós tínhamos falado, nós percebemos isso. Ele tem a parte religiosa, que vai falar de Deus, vai falar dos anjos, dos demônios, da oração, prece, tudo isso. Nós falamos isso. A parte filosófica vai falar por que a gente sofre, qual o destino dos seres, né? O que é a inteligência, a razão do nosso ser e muitas outras coisas. A parte científica vai falar de matéria, pluralidade dos mundos, seres orgânicos, inorgânicos e os fenômenos. Então, tudo isso nós estamos vendo aos poucos. A biologia vai falar de vida, de morte, reprodução, conservação, destruição. Essa parte aqui, a maior parte dessa da biologia está no livro 3, que é o que eu falo, que é o livro que fala da relação do homem na vida com as coisas, né? E também a moral, meio para atingir a perfeição, consciência, efeitos da falta, consequência, o bem e o mal, amor e caridade. Isso já tem em quase todos os livros. No livro 2, que nós estamos falando de mundo espiritual, fala muito disso. Mas no livro 3, isso aqui é o mais forte. É quando você vai falar muito dessa questão do amor, da caridade, das mensagens de Jesus. E o social política que eu acabei de falar, por quê? Porque lá no livro 3, principalmente lá, você vai falar do trabalho, do repouso, do casamento, da poligamia, guerra, pena de morte, vida social, família, progresso, civilização, liberdade, etc. Tudo isso aqui é um tratado de política. E o espiritual é a vida do mundo espiritual, que é o que nós estamos estudando no livro 2, as ordens, a progressão, separação do corpo, a morte, reencarnação, encarnação, escolha das provas, tudo isso é o nosso foco desse momento e de um próximo momento que nós estamos falando do livro 2, que é o mundo espírita, mundo espiritual. Nós falamos de chaves, é muito importante entender isso aqui, quando a gente estuda a doutrina espírita, saber que dentro da doutrina espírita tem algumas chaves. Chaves significa aquelas coisas que são importantes, as principais, que se você fala de espiritismo, você marca, olha, isso aqui é importante, isso, você marca. Por exemplo, controle universal, triplos aspectos, isso é uma coisa importante dentro do espiritismo. Explicação da dor, de onde eu venho, minha missão, para onde eu vou, olha que fundamental. A maioria das filosofias religiosas não falam disso, o espiritismo fala. As leis morais, né? Conjugando com a matriz. Aqui, quando nós estamos falando das leis morais, nós estamos falando do livro Evangelho e estamos falando também do livro dos Espíritos, que é o livro 3. Mundo espiritual é o que nós estamos fazendo, né? É o maior livro que vai falar de todo o processo, né, de comunicação, do mundo espiritual, das relações dos seres encarnados com desencarnados. Um manual de comunicação com os desencarnados, isso só o Espiritismo tem, não conheço nenhuma outra doutrina que tenha isso, é o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é um manual, e se você abrir o Livro dos Médiuns e olhar lá no começo, você vai ver escrito manual. Manual para comunicação com os desencarnados e encarnados, né? A explicação da morte como uma passagem transitória e explicação das máximas de Jesus. E tem as chaves doutrinárias, tem a chave de desenvolvimento do ser humano. Ora, porque se a doutrina espírita preza por um processo de evolução
e de autoconhecimento, que é tão falado, ela precisa te dar alguns pontos importantes que você precisa focar para que você entenda esse processo de reforma íntima e de autodesenvolvimento. Então, por exemplo, começa com amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, conforme diz Jesus, essa é a lei. Depois você encontra lá no Evangelho os bons espíritas, e o verdadeiro espírita, no capítulo 6. Então, vai dizer o que é um verdadeiro espírita e um bom espírita. Ali você vai ler um texto, e dali você vai tirar algumas conclusões e ensinamentos que não são realizados numa vida, mas você vai refletir naquilo e criar para você uma condição de vencer algumas coisas que estão ditas ali do que é um bom espírito, né? Você vai falar também do interesse pessoal. Por que falar de interesse pessoal? Porque Kardec coloca na questão 895 como um dos maiores empecilhos do desenvolvimento do ser, é o interesse pessoal. E de todas as virtudes que você vai agregando em sua vida, e você vai se tornando uma pessoa melhor, uma das últimas que você vence é o desinteresse, é o interesse pessoal. Desinteresse pessoal, essa mudança é muito tardia, é muito difícil. Isso tem uma explicação até antropológica e filosófica, porque o interesse pessoal move as pessoas. E como nós somos seres materiais ainda, muito materiais, materialistas, inclusive, o interesse pessoal está muito dentro de nós, está muito enraizado, né? O orgulho e o egoísmo é o interesse pessoal puro, né? Depois nós temos uma coisa maravilhosa que é caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Tem duas questões. Caracteres do homem de bem vai somar com os bons espíritas, porque você vai ter quais são os caracteres de um homem de bem, né? Depois nós vamos ver onde estão registradas as leis divinas, que a gente fala da consciência, vai discorrer sobre a consciência. E depois tem um capítulo que é maravilhoso, que é o capítulo 12, fala da perfeição moral. E nesse capítulo perfeição moral é quando a gente vai fechando o estudo do Evangelho e vai fazendo um processo de autoconhecimento. Não é uma coisa aprofundada, porque não é o propósito do nosso trabalho, mas ele vai dar algumas dicas, né, quando a gente fala de discernimento, vai dar umas dicas, tá bom, mas como é que eu faço para desenvolver discernimento? Tem um critério? Tem um método? Tem. Isso nós vamos passar para vocês. Então, algumas coisas nós vamos entender aqui quando a gente vai fazendo o livro 3, principalmente. E o Kardec, né, vai falar de forma e essência, a irmã Dufour também vai falar, nós falamos muito disso aqui, e vamos falar de novo disso muitas vezes, sobre forma e essência. E a grande frase do Kardec, que eu realmente acho assim um suprassumo, porque, em geral, as religiões se defendem muito, como elas são as melhores, é isso, aquilo, e o Kardec tinha que ser um espírito evoluído para falar isso, né? Ou seja, ele diz bem claro, não é religião, não é filosofia, não é. Isso é importante, mas não é isso. O verdadeiro espírita não é o que conhece os livros, que conhece isso, que estuda. Não. Isso é importante, mas o verdadeiro espírita é aquele que luta, que não mede esforço para fazer as transformações morais que ele precisa para domar suas más inclinações. Isso uma frase que a gente nunca pode tirar isso da nossa frente. Essa é a coisa mais importante dentro da doutrina espírita. Então, o que é que nós fizemos aqui é exatamente um apanhado. Aqui são os livros, né, que a gente fala, o livro dos Espíritos. A primeira parte foi a Gênesis, nós já fizemos. Estamos na segunda parte, que tem a ver com o livro dos Médiuns. Depois vamos para o Evangelho e o último é o Céu e o Inferno. E ainda mostrei isso aqui para vocês, né, que isso é importante entender. Livro 1, 2, 3 e 4. Ó, livro 1 é 7%. O que quer dizer 7%? 7% é que de todo o livro dos Espíritos, 7% é o livro 1. 53% é o livro 2. 30% o livro 3 e 10% o livro 4. Vocês percebem que mais ou menos, mais que 80% se concentra aqui, ó, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, das leis morais. Faz sentido? Faz. Se é doutrina espírita e trabalha com o plano espiritual direto, e é tudo psicografia, né? E trabalha com o Evangelho, o foco está aí. O foco está no livro do 2, que fala sobre o mundo espiritual e todas as relações existentes,
e do livro 3, que é o Evangelho, que se estuda o Evangelho de uma forma sistêmica. Bom, o que eu fiz aqui foi apenas um apanhado do que nós fizemos lá no início. É uma retrospectiva para quem estava aí, só deu uma reforçada, é isso que nós falamos que vamos fazer e estamos fazendo, e quem não estava a entender. E outra coisa, se alguém começou a fazer depois, quiser revisar alguma coisa, ficou em dúvida, pode mandar o WhatsApp para nós aqui, porque as aulas estão todas gravadas, mas às vezes a pessoa não quer ficar procurando, vai numa aula, vai na outra. Esse assunto aqui mais ou menos está em que aula? A gente manda. A pessoa vai lá, entra no sisteminha e vê a aula. A gente manda o link, não tem problema nenhum. O importante no estudo, é a gente não deixar passar informações que são importantes. Bom, esse é um pequeno adendo que eu queria fazer antes da gente começar a aula de hoje. E na aula de hoje, alguma questão, alguma dúvida, alguma sugestão que vocês queiram falar antes da gente falar de algum assunto de hoje? Fiquem à vontade. Ruela, nós temos alguns irmãos que começaram o curso depois. Eu já disponibilizei, coloquei o endereço, inclusive, da tua página no YouTube, para assistir esse. Tem gente que está vendo até o curso de mediunidade, nós fizemos no ano passado, no ano retrasado, né? Então, todas as dúvidas que forem surgindo, que eu não souber esclarecer, aí a gente vai estar passando aí para você, dar um socorro aí. Tá Com certeza. Uma coisa que nós falamos lá no ano passado, que a gente não conseguiu fazer, por problemas técnicos que não são difíceis de resolver, é que eu tenho que pegar esses arquivos e dar um jeito de passar eles para o site do centro, de vocês. Eu não consegui fazer isso, mas eu sei que é uma hora parar, com calma. Eu cheguei a salvar todos os arquivos daquele curso anterior que nós fizemos, foi dos médios ou da transição? Dos médios, né? O último foi Transição Planetária. Transição? Acho que foi esse. Mas eu fiz tudinho, os arquivinhos bonitinhos para colocar e não consegui. Mas uma hora a gente conversa sobre isso, a gente resolve isso, tá? Ok, Maurício. Tranquilo. Então, vamos lá. Nós estamos aqui, então, falando, né, do livro 2, que é do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, e estamos no capítulo 1, na questão 122. E vocês vão lembrar que na semana passada, mais ou menos lá, em algum momento eu falei, olha, nós vamos entrar num assunto que é um assunto complexo, é um assunto um pouco, assim, não é muito simples de compreender, que ele toca em questões complexas que, às vezes, a gente não tem, nem mesmo os espíritos, às vezes eles falam isso, eles não têm todo o conhecimento sobre isso. É a questão do bem e do mal. E tem algumas questões que se coloca ali que a gente fica um pouco sem saída, porque as explicações até existem, mas não é todo mundo que aceita algumas explicações. Mas a gente tem que passar o que se tem no movimento, na doutrina espírita. Eu estou falando do bem e do mal, que é o que começou no finalzinho da aula passada e vai correr um pouquinho nessa aula aqui. Tá? Então vamos lá. Então, como a gente já falou do bem e mal, ele continua aqui. Questão 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Pronto, aqui já dá um aperto. Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado e para o outro? Aqui está falando, fazendo uma pergunta que pode dar margem a dúvidas, porque quando fala assim, como podem os espíritos? Quando você fala espírito, não é princípio espiritual, já é espírito, é de um ser humano. Mas aí ele diz assim, quando ainda não tem a consciência de si mesmos. Aí começa a ficar complicado, porque o fato de você ser espírito, você já tem consciência de si. Quem não tem consciência de si são os animais. E mesmo assim tem alguns animais que já começam a ter um princípio de compreensão de si mesmo. Mas tudo bem, vamos considerar que a pergunta ela abrange uma questão mais simples, que é, ora, se o espírito ele não tem consciência das coisas, ele é ignorante, né? Como é que ele pode escolher entre o bem e o mal? Esse é o ponto, tá?
Então, vamos ver a resposta. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Vamos colocar essa consciência de si mesmo de uma forma um pouco diferente, senão vai dar confusão. Consciência de si mesmo, vamos pensar assim, quando o espírito começa a despertar a consciência, acho que fica mais fácil. Porque quando a gente fala despertar a consciência, a gente entende melhor que é despertar aquilo que está lá dentro, que nós já falamos na aula passada, que é o quê? O ouro, né, os tesouros, ou a perfeição relativa que foi colocada dentro de nós. Então, isso nós falamos na semana passada. Quando você começa a despertar isso, você cria uma condição de livre-arbítrio. O livre-arbítrio está relacionado a quê? A sair da ignorância. Enquanto você é ignorante, vamos pensar numa ignorância quase total ou total, você não tem livre-arbítrio, é determinismo. Né? Por quê? Porque você não tem capacidade de escolha, então a coisa vai te levando. E eu já falei aqui, para a gente entender o bem e o mal, a gente tem que entender um pouquinho do início das coisas. Né? Do início das coisas. Mas o início das coisas nós temos que partir de um ponto para ficar mais fácil. Vamos pensar nos seres irracionais. Vamos esquecer os vegetais, né? Deixa quieto lá. Os seres irracionais, os animais. Quando a gente pensa nos seres irracionais, nós vamos olhar muitas situações de animais que são violentos. Que se você encontrar com ele na rua, ou se você encontrar numa floresta, o que for, ele vai te matar. Normalmente é isso, por várias razões. Por defesa do território, porque você está invadindo o território dele, porque ele tem filhote, ele acha que você vai matar o filhote, ele não pensa essas coisas, é instinto. Então, o animal é regido por quê? Por instinto, e o instinto é selvagem, ele é selvagem. Então, pensa assim, aquele animal que é selvagem, que ele faz todo tipo de coisa relacionada à sobrevivência, ele mata o que tiver na frente, come, não come, agride, violência, o que for. Acabou. Isso é a vida de um animal selvagem. Esse animal selvagem, ele tem dentro dele um espírito não como nós conhecemos, ele tem um princípio espiritual já evoluído. Não chegou a ser espírito, mas já evoluído, pensando que a trajetória dos seres racionais tem uma fila que vem subindo e vai se desenvolvendo. Hoje você tem os animais domésticos, que é muito mais desenvolvido que um animal selvagem. É muito mais. Ele atende você, ele te compreende. É uma coisa incrível. Principalmente criança, em geral, eles não atacam criança. Tem mil coisinhas que, se você observar os bichinhos, você vai ver que é interessante. Então, pensa que os animais selvagens, eles têm um instinto de proteção, de sobrevivência muito grande. E tem que ter. Porque se ele não tem, como que faz? Então, o outro vai matar ele com facilidade. Então, é uma briga. Mesmo que o animal seja mais fraco, ele vai lutar de todo tipo de recurso. Eu já fiz um vídeo uma vez que eu mostrava o coelho e o lobo. Então, o lobo persegue o coelho, mata o coelho e come o coelho. Tá bom. Só que eu vi uma coisa interessante, o rapaz mostrando num vídeo que ele gravou o desenvolvimento das defesas do coelho. Então, o lobo correndo atrás do coelho, quase pega o coelho, mas o coelho tem uma agilidade para driblar o lobo. Ele tem uma habilidade para driblar o lobo. Ou seja, o lobo está correndo atrás dele e está quase pegando, de repente o coelho dá uma guinada para o outro lado, e aí o que acontece? Não pega. Então, eu achei aquilo interessante, mas o que é isso? O coelho aprendeu que ele tinha que se defender do lobo. E ele criou, durante gerações, um jeito de se safar parcialmente. Assim como também a águia, que persegue alguns animais. E a águia é um predador muito astuto e muito... como é que fala? Os sucessos de ela caçar e pegar são enormes. Mas também tem alguns animais que já descobriram que tem como se safar da águia. São coisas que se desenvolvem com o tempo, com as gerações. Então, esses animais selvagens, eles têm instinto, e esses instintos se transformam aos poucos, na medida que ele vai sofrendo, ele percebe, não, vou entrar por aqui, vou correr para lá, de repente corro para cá. Não pensa isso, mas o instinto manda, faça isso. Daí, um dia,
esses animais que vão se desenvolvendo, cada categoria tem um desenvolvimento, chega num ponto em que o André Luiz, acho que é o André Luiz ou o Emmanuel que fala, que a passagem do ser irracional para um ser racional, né, não é um animal tal virou um ser humano tal, não é. É em grupo, é um processo grupal. O princípio espiritual, que já se desenvolveu bastante no irracional, chegou num ponto tal que com mais algum trabalho ele vira racional, esse desenvolvimento, esse elo, né, que eles falam, esse elo, acontece em outros planetas, não é na Terra. Não tem explicação para isso, eu sei que está escrito isso. Então, ele passa por um processo de transformação e se torna um espírito. Bom, quando ele se torna um espírito, o que acontece? É o começo da jornada. Ele ali é simples e ignorante. Simples e ignorante de quê? Ele conhece o instinto, ele conhece a sobrevivência. Isso é um aprendizado. Mas quando você fala de um ser humano, é ignorante das coisas divinas, das coisas de Deus, das leis divinas. É disso que está falando. É simples porque ele começou agora, ele não conhece nada, não tem conhecimento para fazer nada. E é ignorante por quê? Porque ele não conhece nada sobre espiritualidade. Então, começou. Então, quando ele começou, eu espero que vocês estão acompanhando o raciocínio para a gente fazer uma régua para entender um pouco mais sobre o bem e o mal. Quando ele começou, o que acontece? Pensa num ser humano, num corpo de um humano meio macacoide, mas que ele tem a mesma violência de um animal porque ele não desenvolveu nada. Ele tem os instintos de sobrevivência, de violência, de matar, de morrer, de correr atrás. É isso. Então, naquele momento, ele não tem livre-arbítrio. É determinismo, é sobrevivência. Se vira aí. Né? Se vira e resolve o problema. Então, é uma vida difícil, é muita morte, é muita coisa. Então, pensa nesse início onde não existe o mal. Tudo que ele faz de matar o outro, matar o animal para comer, tudo isso faz parte da sobrevivência. Ele não tem conhecimento, a consciência dele não vai dizer para ele só, não mata, não tem isso. Ele tem que fazer. Então, esse é o começo. Pensa nesse começo como ter ignorância e simples. Daí o tempo vai passar. Né? O tempo vai passar. E o tempo passando, esse espírito que vai aprender coisas na vida difícil, na vida de um ser quase animalizado, ele vai aprender coisas, ele vai depender dos outros, ele vai ter que viver em grupo, vai ter que buscar grupo, tudo isso que a gente conhece da antropologia. Nesse processo de se juntar com outros ou se relacionar com outros, vai criar atrito. Opa! Aí começa. Vai criar atrito, vai perceber que tem que ter grupo, mas esse grupo não é bom, nesse grupo tem uma pessoa que é estranha. 1000 coisinhas vão acontecendo que vai desenvolvendo em cada um roteiro de vida em que a pessoa pode ir por um caminho de fazer coisas que são contrárias à lei divina, apesar que ele não conhece ainda é ignorante, mas aquilo vai ficar como instinto, que ele pode matar uma outra pessoa, que ele pode roubar um alimento de alguém, porque aí ele não vai ficar sem comer, o outro não importa, que não é ainda na cabeça dele uma maldade, mas é um desenvolvimento instintivo de orgulho, de egoísmo, que a gente dá esse nome, mas para ele aqui está certo. E aí vai. Então, isso é complexo. A antropologia desse processo do mal é complexo. E o que a gente viu na aula passada é que foi dito claramente para nós, e vai ter isso aqui de novo lá na frente. O mal não é natural, não é da natureza. O que significa isso? Da natureza é simples e ignorante. É da natureza a criação de um espírito. Simples e ignorante. É da natureza que ele siga o bem, porque na sua consciência estão as sementes do bem. Está lá um tesouro que Deus colocou. Então, se você pensar assim, então ele tem que seguir o bem, vai seguir o bem. Isso é da natureza. O desvio não é da natureza. Só que aí a gente fala assim, mas se não é da natureza, por que desvia? Por que desvia, então? Porque o próprio desvio, vocês vão ver depois, vai causar uma experiência importante na vida. Alguém levantou a mão aí? Por favor. E todos os espíritos, eles precisam passar pela fieira do mal, ou tem deles que aprendem na disciplina a ser certo, ou porque a fieira do mal vai ensinar eles. Em alcoolismo, a gente fala, por exemplo, que o camarada só para de beber se ele chegar ao fundo do
poço. Quando não chegar ao fundo do poço, ele não para. Então, é necessário, a minha pergunta é essa, é necessário que se chegue ao fundo do poço em todos os aspectos? É necessário que se erre em todos os aspectos? Ou tem espíritos que seguiram a caminhada já no rumo certo? Do bem, só do bem. Só do bem. A gente vai ver umas respostas que a gente precisa ter cuidado. A gente vai ter resposta que sim, que os espíritos não precisariam passar pelo caminho do mal, que poderiam passar só pelo caminho do bem. Mas depois nós vamos ver uma colocação filosófica que não funciona assim na prática, no planeta que a gente vive. Ele fala de outros planetas, mas a gente não vai entrar nisso, a gente não sabe o que acontece lá, né? Então vamos falar daqui. Então, falando daqui, com essa colocação que eu fiz sobre a lei de sobrevivência e a passagem do irracional para o racional, nós vamos entender que um espírito se desenvolver e aprender, e depois ele vai falar disso, do aprendizado, que você também falou, e o aprendizado é muito difícil ele não passar, porque é uma vivência em sociedade brutal. Pensa assim, os espíritos reencarnam no mundo de expiação e provas, no começo, tudo brutalizado, e essa brutalidade vai virar instintiva, depois ele vai começar a fazer coisas. Então, quando a gente pensa num espírito, num ser que só faz o bem, que ajuda, você pensa em alguém que aprendeu, que alguém que sofreu, para chegar naquele ponto, ele passou por dificuldades. Isso a gente cansa de ler dentro da doutrina. Mas eu queria esperar para responder para você nas próximas perguntas, porque ele vai entrar nesse detalhe aí, tá certo? Tá. Então ele vai falar, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire. Ok, na medida que o espírito começa a aprender, através do sofrimento, da dor, de qualquer coisa que seja, ou até mesmo de uma vida social, aí o que acontece? Ele começa a adquirir liberdade para agir e responsabilidade. Então ele diz assim, não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Essa é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Um cederam à tentação e outros resistiram. Então, olha só, por que a coisa é complexa? Porque ele está colocando coisas que são antropologicamente do início, que a gente não sabe por que um faz, por que o outro não faz. O que ele está dizendo é assim, o espírito, para ter a liberdade de escolha, é porque ele fez algo, tem um mérito dele. Ele fez algo no crescimento espiritual dele, né? Ele fez algo e ele tem um mérito. Mas a causa vem do exterior, vem de fora, é no contato com as coisas, é no contato com as pessoas, é no contato com a vida que acontece. Então, acontece essas coisas e para ele ter livre-arbítrio, ele tem que aprender com aquilo. Aprender com aquilo significa duas coisas. Ele cede às dificuldades e vai por um caminho do mal, de uma violência, o que for, ou ele não cede. Outros resistem. Aí está o ponto, que nós temos que falar mais na frente. Alguns cedem à tentação e outros não. A gente imagina na nossa cabeça que é quase impossível, e não fala isso dessa forma, mas é quase impossível, espírito que sai no mesmo nível aqui nesse planeta, de uma situação de espírito inicial, passar por um mundo de violência imensa, porque o mundo era muito mais violento do que hoje, em outro nível, claro, de selvageria, ele não ter violência também, não matar e essa coisa toda. Mas vamos guardando esse pouco que a gente está vendo aqui para a gente juntar com as outras questões que estão na frente. Vamos lá. Interrompa quando quiser. Olha só. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, é a mesma pergunta que vai desdobrar aqui, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado e para o outro? A pergunta A, de onde vêm as influências que se exercem sobre ele? De onde vêm as influências que se exercem sobre eles, esses que estão sem saber escolher, né? Dos espíritos imperfeitos,
que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi o que quis representar a figura de Satanás. Olha só, mas vocês entendem que nessa pergunta, quando você coloca que é dos espíritos imperfeitos, já mudou a história? Não é o começo, então já tinha espírito lá imperfeito, desencarnado, influenciando ele. Você percebe? Não tem um começo, a gente não pode compreender o começo. É sempre uma roda que está girando. É sempre uma roda que está girando. Então, mas de onde vem essa tendência? O que acontece? É uma influência. Influência de quem? Dos espíritos imperfeitos. Ah, então já tem o espírito imperfeito? Tem. E de onde vem os espíritos imperfeitos? A mesma situação. A mesma situação, em uma outra situação, no outro mundo, nesse mundo que for. Esta influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? Segue-o na vida de espírito. Sempre. Essa influência existe. A gente sabe até hoje. Essa influência existe. Né? Até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo que os maus desistem de obsediá-lo. Bom, isso aqui também a gente já sabe. Né? Na hora que você domina você mesmo, os outros não vão te influenciar. Mas o que é interessante nessa questão A é que quando ele coloca isso, ele está dizendo assim, as influências vêm de fora. Vêm, mas ele permite ou não permite. E dos espíritos imperfeitos que vai dominar. E a maioria de nós somos dominados. O Kardec mesmo fala isso para nós, né? Para a maioria de nós. Aí o Miramês. A pergunta 122 feita por Allan Kardec foi muito profunda, e foi mesmo, a gente está percebendo. Estribamo-nos nela para falar alguma coisa daquilo que pesquisamos e aprendemos na linha de entendimento que palmilhamos. A escolha do espírito certamente não foi determinada só por Deus. Sendo onisciente, jamais sabia o que os espíritos haveriam de escolher. O livre-arbítrio surge de acordo com a evolução da alma e cresce com ela. Se ela não tem, no princípio, uma consciência perfeita do que deve fazer, é ignorante daquilo que escolhe. Então, quando fala é ignorante daquilo que escolhe, é diferente. A punição da ignorância é a própria ignorância. É porque o caminho tem que ser seguido. Mas não é uma punição de uma pessoa que fez um mal, consciente, sabia que estava fazendo e fez. Isso é outra coisa. Tá? Isso é outra coisa. Vamos ver aqui uma coisa. Não, vamos mais no final da 122. Deus não criou o mal, estabeleceu leis, e essas leis são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, tendo seu livre-arbítrio, os espíritos nem sempre as observam, e de sua desobediência resultou para eles fazer o mal. Podemos então dizer que o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo o que é contrário a essa lei. Bom, ok, nós não vamos seguir aqui não, tá, gente? Nós vamos... Eu só queria fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Não, porque tinha uma questão aqui. Tinha uma questão tão interessante que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegá-la de novo e vou mandar para vocês, que vale a pena, nesse assunto que nós estamos conversando, ler essa questão. Está lá na frente, mas eu não vou até a frente, porque o nosso tempo não vai dar. Tá? Então, nós vamos parar por aqui. Deixa eu pegar aqui. Nós vamos parar na 122, e nós estamos falando ainda do assunto bem e o mal, e nós vamos continuar a falar desse assunto quando a gente voltar de férias, mas eu queria saber, porque como esse assunto complexo e não é fácil de entender, se alguém tem alguma dúvida, uma pergunta, tem alguma cogitação que gostaria de colocar, para a gente aproveitar aqui. Dá para perceber que o mal praticamente sempre existiu. Foi criado simples e ignorantes. Aí começa a seguir as leis de Deus, está seguindo no bem, mas ele está influenciado a fazer o mal desde o princípio, porque há o descaminho logo no começo da história do mundo. O som de vocês, quando vocês estão falando aí, está muito baixo. A gente tem que fazer um esforço para entender as palavras. Mas eu entendi mais ou menos o que você falou, posso ter trocado alguma coisa. Mas o que eu entendi é que você falou que o mal não existia desde o início. Começou a existir depois.
É isso que você falou? Vou chegar mais próximo. Pelo que eu entendi, o mal existe praticamente desde a criação do homem, do mundo. Porque logo que começou a ser criado simples e ignorante, logo na sequência já houve o descaminho. Ele teve o livre-arbítrio, ele era primata, ele foi evoluindo, mas daí já começou, o bem e o mal começaram a andar junto desde os primórdios, né? Não teve uma fase só de viver o bem. Mas tem um outro aspecto aí, que o bem e o mal se dividem, mas o mal é prazeroso. Quando o homem descobriu o prazer através do mal, ele ficou no mal. Aí nisso você pode colocar vícios, drogas, álcool, sexo, uma porção de coisas, de prazeres que o homem encontrou no mal. Até ele aprender que o bem é mais importante, que aí vai entrar reforma íntima. Para ele chegar no ponto que ele precisa de reforma íntima. Como é que ele chega? Através das dores que o corpo físico vai passando. Vamos entender uma coisa. O que foi colocado na semana passada, eu fiz questão de reforçar nessa. O mal não é da natureza. Quer fazer? Quer juntar a pergunta aí? Por favor. Vai ter que falar mais perto. Um exemplo. No espírito nasce... Deixa eu abaixar um pouquinho. Mas no espírito Isso, agora sim. nasce numa família de um bairro nobre no Rio de Janeiro, uma família cristã, e a evolução dele, a tendência da evolução dele é sempre para o bem. O outro nasce lá no morro, na favela, e a orientação dele, a instrução dele é da pior qualidade possível. Eu queria saber como é que fica a situação do livre-arbítrio e a questão dele fazer o caminho dele, entendeu? Tá, vamos começar com o Maurício aqui. É o seguinte, quando você fala, o mal então sempre existiu. Não, o mal não é da natureza. E eu reforcei isso na aula passada e reforcei nessa. O que significa não é da natureza? O bem é da natureza? O bem faz parte da natureza da criação divina. Porque Deus criou, é da natureza. Tudo que Deus criou é da natureza. É da natureza do homem querer ser melhor, querer evoluir, é da natureza. Criação divina, está lá na consciência, as virtudes e tudo mais. A questão do mal é um desvio devido ao homem ter trazido determinados instintos do animal, e aí ele tem na consciência dele o caminho que ele tem que seguir. Alguns seguem esse caminho e outros não. A questão que nós temos que entender é que quando a gente fala do mal, o mal tem um espectro. O espectro é muito grande, não dá para analisar todo o espectro do mal, mas a gente entende. O que é o mal, resumido, é quando você não está dentro da lei divina. Você não seguiu a lei divina, é o mal, né? E aí, as pessoas, isso nós vamos ver lá na frente, mas eu vou colocar aqui. Ele Miramês diz assim, olha, uma pessoa que seguiu o caminho do mal e renitentemente fazendo, ele vai sofrer muito, 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 vai aprender coisas que... Quando ele descobrir o bem e ele for seguir o caminho do bem, é rápido. Mas por que rápido? Porque ele já experienciou tantas coisas, ele tem uma capacidade de compreensão tão grande das coisas, da vida, das relações, que para ele vai ser muito mais ágil seguir. E aquele que seguiu o caminho do bem, é que, na verdade, não existe aquele que só seguiu o caminho do bem. É quase impossível isso acontecer. Mas aquele que seguiu mais rápido o caminho do bem, ele tem que aprender coisas que ele não aprendeu porque ele seguiu só por um caminho. É como se dissesse assim, olha, de um jeito ou de outro, todo mundo vai ter que aprender as coisas. Mas se a pessoa aprende que tem uma lei divina, que tem um processo na consciência de virtudes, e ele segue por ali, ele vai rápido. Só que alguns aprendizados se fazem no outro campo.
Tá? Por exemplo, uma pessoa que se vicia em alguma coisa. Tá? E eu contei essa história aqui na semana passada do alcoólatra. Eu falei disso aqui. Né? O alcoólatra que desencarna e numa situação difícil, que o mentor dele vai lá, aquela história, tá bom. Aí ele pega, se prepara no plano espiritual, aquela história toda que a gente conhece, leva um tempo e vai reencarnar. Quando ele vai reencarnar, o mentor dele fala, olha, vai ser uma luta, mas você tem que me ajudar, nós vamos lutar, nós vamos vencer, pá. E aí tá, e Deus fala assim, mas não vai conseguir não, né? Mas tudo bem, vai lá. E isso acontece repetidamente, em várias encarnações. Até que um dia, de novo, tudo de novo, e mentor vai aí, e Deus fala, agora ele vai conseguir. Por quê? Porque os sofrimentos repetidos gerou nele experiências, sofrimentos, percepções de vida, que quem não passou por aquilo não tem. Percebe? Que às vezes o vício dá uma percepção de vida à pessoa que quem não passou por aquilo não entende, não compreende. Então, o mal tem uma coisa positiva? Tem. O aprendizado. O aprendizado. E essa diferença de capacidade financeira, de um ser pobre e outro ser rico, um nasceu numa situação e outro noutra, é claro que influencia. Mas existem muitas pessoas que vivem em situações dificílimas, em favelas, em situações complicadas, que conseguem vencer isso. É uma exceção. É uma prova difícil e vence. Por quê? Porque aquele espírito tem dentro dele como é que nós vamos falar assim, uma fibra diferente. Ele não vai se levar, não vai deixar se levar. Ele tem uma fibra diferente. Né? Então, acho que eu falei que esse assunto é interessante porque nós não esgotamos. Tem muitas questõezinhas dessas que vocês colocaram que estão envolvidas nas questões seguintes que nós vamos ter que discutir. Mas a gente tem que imaginar o seguinte, nada ocorre em desarmonia. Nada. Nem o mal. Olha que incrível. Nem o mal. Só que para a mente absorver isso, ela precisa estudar. O que nós estamos fazendo aqui é isso, nós estamos estudando esse assunto, e nós vamos estudar mais, porque ele ainda tem muitas perguntas sobre isso, e nós vamos esgotar todas as dúvidas que tiver. E ainda nós não vamos ter um conhecimento perfeito disso, porque o próprio Miramês, lá na frente de umas questões, ele fala que até eles têm algumas dificuldades em algumas coisas, mas está tudo certo, eles entendem que nada está em desarmonia. Fala, meu. A Grace quer comentar. Em relação ao Honório, foi o Honório que falou de uma pessoa que vive no... Não, foi o Evandro. Então, o seguinte, hoje eu estava pensando sobre isso. É uma prova muito difícil um espírito que nasce numa condição de riqueza, de bens materiais, de conforto, haja visto, tomando como exemplo, né, do espírito de alta escola que passou por nós, Francisco de Assis, que nasceu numa família super abastada, rica, e olha como é difícil, porque muitas das vezes, numa situação assim de conforto, né, aquela criança, aquele espírito ainda criança, né, ele é conduzido de uma forma equivocada, é estimulado a ser arrogante, a gente vê a desconsiderar muitas vezes os serviçais, as pessoas mais simples. Então, é isso, ele é levado, ele é influenciado muitas vezes para uma coisa que não é muito positiva. Então, o espírito tem que ser muito forte para não se deixar seduzir, porque ele vive ali naquele contexto. Do mesmo jeito que nasce numa favela. Sim, vamos falar primeiro esse lado, né, que eu estava falando, é muito difícil um espírito que nasce numa condição abastada, né, e se não tem os seus genitores, seus pais, seus familiares, também que não é pecado ser rico, não quer dizer que toda pessoa que é rico, que tem uma má conduta, que é desonesto, é arrogante, não.
mas vamos falar no caso de que ocorre muitas vezes, estou tirando base da minha fala, desse livro que eu estou lendo, em que o Francisco de Assis, um espírito de um nível muito elevado, veio como missão nascer numa família em que ele foi o tempo todo. A mãe era um espírito muito bom, mas o pai o tempo todo o levava para situação de arrogância, de maltratar os serviçais, os escravos, ele tinha até escravos lá. Então, era uma situação assim, para aquele espírito que tinha toda aquela cabedal, aquela já dentro dele, mas enquanto ele, criança, sobretudo, era muito difícil a luta, né, para ele conviver ali, combatendo daquela influência toda que ele vivia. E é muito bonita a história dele, que chega uma hora na adolescência, logo após a adolescência, que ele toma consciência e ele consegue agir por ele mesmo, combatendo o próprio pai, com toda tranquilidade. Mas, ao contrário também, nós vivenciamos aqui em Taubaté, tem uma família que nós damos assistência ao longo do ano, o pai viciado em drogas, uma situação assim tão deplorável, a mãe do rapaz, né, são 4 crianças que a avó cria, que é filhos desse filho dela, que é um viciado, a mãe abandonou, e é uma luta para essas crianças que vivem, é isso que eu estou falando, que a gente convive com esse tipo de situação, com péssimos exemplos, com angústia, com todo tipo de violência assim, emocional, moral. Né? E são 3 crianças, 4 crianças. Qual são as expectativas? Crianças que já estão adolescentezinhos desses seres. Até então, a gente tem procurado ali orientar, ajudar, né? Eles também vão numa igreja de crentes, tudo, mas é muito difícil, porque o exemplo que eles têm é muito negativo, né? de conduta moral e tudo mais. Então, eu penso com muita convicção que eles têm um sustento espiritual muito grande para não descambar, porque tudo na vida deles o contexto familiar leva para uma situação de marginalidade, de coisas negativas. Então, esse espírito ele tem que ter uma luta interna, né, muito grande, né, para que ele não sucumba. Então, e sabe-se lá por que foram colocados nessa situação. Então, nós estamos vendo aí 2 situações, né, que falamos, de famílias que são abastadas, que dinheiro, tal, e com condutas inadequadas, né, que leva também falando de espírito, criança, a caminhos indevidos, e também, às vezes, pode ser que muitos sucumbam e outros não, que consigam se posicionar. E também, ao mesmo tempo, dessa família totalmente desorientada, totalmente desestruturada, e que nós estamos percebendo que até então esses jovens estão conseguindo, a trancos e barrancos, ter conseguem estudar, com um sufoco, uma vida, sabe, nunca se sabe amanhã como vai ser a vida dessa família. E eles estão conseguindo, a trancos e barrancos, sobreviver. Eu penso apoio espiritual ali, e que eles vieram com essa prova. A gente pode aliviar, ajudar de alguma forma, mas não temos como solucionar. Então, meus amigos, a vida é de difícil compreensão, se nós analisarmos a nossa própria vida, do contexto que a gente vive, muitas das vezes no nosso meio mesmo, familiar, condutas totalmente diferentes de uns e outros, né? E embora recebendo tendo a mesma estrutura, né? E aí fica muito claro a condição espiritual de cada um. E que bom que a gente possa estar, que se todos estiverem imbuídos com essa responsabilidade de se instruir, né? Para que a gente possa aprender a ter boas escolhas na vida. Né?
Gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta, dúvida? Eu sei que esse assunto gera muitas dúvidas, as respostas às vezes não são 100%. Pode falar, fala mais próximo aqui. Tem a dona Yara agora que quer fazer uma... Opa! É o seguinte, eu acho que nós vivemos num mundo de evolução e a gente não pode pensar sem ser pelo lado espiritual. E nós estamos não na primeira encarnação, nós estamos, alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas existem espíritos que estão na primeira reencarnação. Então, vem a ignorância. Aquele que está na primeira reencarnação, ele traz ignorância total. Aqueles que vêm já estão numa encarnação diferente, já estão lapidados, já estão mais desenvolvidos, e, na verdade, a evolução espiritual é maior. Eu sempre tenho como exemplo, por exemplo, Juscelino Kubitschek. Juscelino foi criado no orfanato e chegou a ser o nosso presidente. Então, ele veio com uma missão diferente, ele veio com uma evolução diferente e veio num ambiente totalmente onde muitos espíritos ali estavam em plena ignorância. Eu quis simplificar rapidamente, porque já deu horário. Agora fica para vocês. Não, ok. A gente tem que entender assim, nós vivemos num planeta de expiação e provas. Segundo Kardec, num plano de expiação e provas, são os espíritos que estão espiando e provando o quê? Os erros do passado. Então, espíritos que de primeira encarnação normalmente estão no mundos primitivos. Então, aqui no planeta Terra, é muito difícil ter espírito de uma primeira encarnação. São espíritos endividados, porque nós já estamos no final de mundo de expiação e provas. Esse aqui é o ponto. Nós estamos passando para a regeneração. Então, não faz sentido ter espíritos aqui de primeira encarnação. Faz sentido ter espíritos que já estão vencendo os vícios e aqueles que ainda não estão vencendo e aqueles que chegaram aqui com a confusão, armando confusão. Mas, assim, o que eu queria deixar aqui para a gente fazer uma reflexão é a gente pensar qualquer coisa que existe não está errado, não está em desarmonia, está em harmonia. Agora, como Jesus fala no Evangelho, né? Ainda existe o mal no mundo e é necessário que ele venha, mas ai daquele por quem ele venha. Então ele está deixando bem claro, olha, esse mundo aí ainda tem muito mal, ainda vai ter muito mal acontecendo, mas cuidado, não seja você a causa do mal, não seja você a causa da discórdia, não seja você a causa do fuxico, não seja você a causa da maledicência e outras coisas mais. Porque isso vai acontecer, mas que você seja o contrário, que você seja aquela pessoa que alivia, que ajuda, que não julga e que não coloca as pessoas na berlinda, ou está certo, ou está errado. Isso para o espírita, isso não é bom, porque nós estamos aprendendo uma coisa importante. Quando a gente lê os livros espíritas, que são livros mais profundos, como Maria de Nazaré, como o Francisco de Assis e outros, a gente percebe que esses espíritos, claro, estão muito na frente de nós, isso não tenho dúvida, mas eles dão um exemplo de que nunca agridem ninguém, nem aqueles que são agressores. Nunca agridem ninguém. E eles acreditam fielmente, e isso acontece, que Deus resolve essa questão deles de forma que eles não se envolvam com isso, quando não é necessário. Então, a gente tem que ter isso em vista. O mal existe e ainda vai existir, conforme o próprio Kardec diz, vai existir ainda no plano de regeneração, até no mundo de todos ainda vai ter um pouco, né? Depois não tem mais. Então, imagina quantos milhares de anos nós vamos viver ainda. É claro que as coisas vão aliviando, conforme o mal vai desaparecendo, tudo vai ficando mais fácil. Mas ele faz parte de um tempo. Eu sempre tive uma visão interessante, vou passar para vocês, se é que isso adianta, né? Mas para mim adianta bastante. Eu sempre gostei do universo, então eu penso na Via Láctea.
A Via Láctea é uma coisa descomunal, em termos de tamanho, né? É uma coisa imensa. Então, eu pensei na Via Láctea como se fosse o mal. Está ali o mal. Só que a Via Láctea no universo é um pinguim no oceano, insignificante. O resto é o bem. Então, o mal tem prazo de validade, né? Ele não é permanente, ele tem um tempo de validade. O tempo de validade do mal é o nosso tempo em que você se conscientiza, que você percebe, que você quer mudar e você vai se transformando. Pronto, o mal vai ficando para trás. E quanto mais você cresce, mais rápido cresce. É uma progressão geométrica. Quem aprendeu na matemática, minha esposa é professora de matemática, é uma progressão geométrica. O avançar espiritual é uma progressão geométrica. E nós vamos ver o Miramês falando isso, que o próprio mal gera recursos dentro da pessoa depois que ela descobre o bem, que dá um up. Essa é a reflexão que eu queria que vocês ficassem com ela e que a gente possa vir a falar pelo WhatsApp, quem precisar. Quero saber isso, não entendi bem. Tem mais alguma informação que eu possa adiantar? Eu queria adiantar esses assuntos do bem e do mal. Ok, eu mando material em PowerPoint para a pessoa, lê, relê, e quando vier para a aula já vem dando aula. E o mais importante é a gente saber, né, que o melhor ainda está por acontecer e que é a lei. É a lei, todos nós queremos ser perfeito, todos nós estamos em evolução. Então, é isso, e que nós estamos aqui fadados a ser felizes, nós estamos aqui para nós sermos felizes. Então, isso é extremamente consolador, é esperançoso, a gente, no mundo turbulento que a gente vive, mas a gente ter essa certeza é muito consoladora, por isso que o Espiritismo tem essa função consoladora de não para que não explicar, né? De explicar e que a gente não fica preso só a essa vida, a esses momentos que a gente está vivendo, né? A gente ter essa plena certeza que o melhor ainda está por vir, né? Gente, e que nós vamos estar participando desse melhor. Gente, alguém quer fazer mais alguma colocação? Ou a gente está chegando no fim? Quer dizer, já chegamos, mas tudo bem. Eu acho que se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, a gente faz ela pelo WhatsApp, porque pelo horário já passando das 9, eu ainda estou de carona, estou sem carro hoje. Bem, gente, então nós agradecemos de coração a Iara, a Andressa e o seu Paulo, o Honório, o Evandro, Maurício, nosso querido amigo, Roberto, que assistia online também, a Sheilinha também, né? E todos os outros amigos aí que nós conhecemos, a nossa imensa gratidão por nos ouvirem, né? E desejamos a todos um final de ano com muita reflexão, muita paz, harmonia, para que a gente retome o ano que vem cheio de energias. Ô, gente, Maurício, a gente precisa conversar depois, tá? A gente combina pelo WhatsApp, ok? Chegamos no fim aqui, vamos ter umas férias aí imensas, né? Uma férias longa. E que Deus abençoe a todos vocês, Feliz, né, com a paciência. Natal para todos, para a família. Com a paciência que vocês têm. Eu sei que não é fácil enfrentar aí várias coisas e chegar no final ainda ter que esperar para fazer o curso. Não é brinquedo, não. Vamos fazer a nossa prece aqui. Maurício, você quer fazer para a gente, por favor? Querido Pai, em pouquíssimas palavras, quero deixar registrado a nossa gratidão por esse ano, bastante cultura, ensinamentos. Através deles, conseguimos ser humanos melhores e mais esclarecidos. Prometemos ao Senhor que continuaremos no caminho do bem, aplicando todo esse aprendizado. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos proporcionou esses momentos especiais. Ao Grace e ao Ruela, pelo dinamismo, pelo conhecimento, pelo carinho e toda a dedicação dedicada a nós
irmãos aqui de Itapuá, pelo nosso centro espírita, que tudo isso vai ficar registrado para as demais gerações que vão chegando aí. Agradecemos do fundo do coração aos nossos irmãos aqui, trabalhadores, que se dedicam também a fazer esse treinamento. Que o nosso Natal e Ano Novo seja repleto de muita alegria, paz, e que 2026 chegue com bastante força, muito amor, para que continuamos sempre nesse caminho do bem. Que assim seja, meu pai. Muito bom. Um abraço a todos, com todo carinho, um beijo, e até o ano que vem, se Deus quiser. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Boas férias. Para vocês também. Amanhã vamos falando mais. Vamos. Isso, Boa noite, gente. Boa Boa noite, noite, Leninha. Leninha. Fica com Deus. Fica com Deus.